Você já parou para pensar que a sua carreira em dados pode não estar evoluindo não por causa de conhecimento técnico, mas por causa de comunicação? Bom, algumas semanas atrás, lá no meu Instagram, eu abri uma enquete pedindo a opinião de vocês para poder entender qual seria, na opinião de vocês, o ponto mais importante para quem está migrando para a área de dados ou para quem quer evoluir dentro da área. As pessoas votaram muito em networking e em comunicação. Então, eu queria trazer um pouco nesse vídeo o meu paralelo sobre esses pontos baseado na minha experiência, baseado no que eu entendi e que melhorou bastante a minha carreira relacionado a esses dois pontos. Mais especificamente, para o ponto de comunicação. Do meu ponto de vista, a comunicação, para mim, passou a ser muito mais importante do que de fato o networking. Eu não estou dizendo que o networking não é importante. O network é muito importante, mas eu entendo ele muito mais complementar do que de fato a comunicação. O networking, ele te ajuda ali a conseguir a tua primeira vaga ou conseguir as próximas vagas, mas a comunicação, na minha opinião, é a que faz tanto te ajudar a migrar mais rapidamente para a área de dados, como a se manter nela. Que para mim eu acho que esse seria o KPI mais importante, né? É que você consiga se manter dentro da empresa e dentro da área que você está e não só ficar pulando e migrando de empresa em empresa, se apoiando muito na parte de networking e não na parte de comunicação para conseguir gerar valor para suas entregas, gerar valor para o seu trabalho, entregar mais e melhor e comunicar melhor essas entregas. Isso faz com que você seja, como eu sempre falo aqui no canal, um profissional de valor, para que suas entregas sejam vistas com bons olhos e que você consiga se manter mais e melhor dentro das empresas e dentro das oportunidades que você esteja inserido. Mas aí você me pergunta, né, Ricardo, o que é se comunicar bem? Então, como eu já falei anteriormente, se comunicar bem dentro do ambiente corporativo, principalmente dentro da área de dados, é você conseguir comunicar bem as suas entregas, comunicar bem o que você está trazendo ali de positivo dentro do seu trabalho para a empresa, mas também é você conseguir comunicar quando você tem um problema, quando você tem um bloco, quando você não consegue prosseguir uma atividade e dar visibilidade àquilo. É você conseguir ser claro na sua ideia, mostrar o que está acontecendo naquele momento. Se for uma entrega, mostrar como essa entrega impacta positivamente o negócio, como ela foi feita, quais insights você teve, como você resolveu aquilo, de que forma aquilo vai ajudar a empresa no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. E também no caso de um bloqueio, no caso de um problema, no caso de uma situação que não saiu tão bem como poderia ser, é você dar essa visibilidade para o seu gestor, para a sua liderança e mostrar que você está com aquele problema específico por causa de ponto X e de ponto Y, como você está pensando em resolver ou como você está resolvendo esse problema, para que você consiga dar visibilidade para o seu gestor do que está acontecendo com a equipe, fazendo com que você antecipe qualquer outro tipo de mal-estar ou qualquer outro tipo de problema futuro. Porque imagina comigo, você está com um problema, seja em acesso a alguma base ou alguma análise específica, ou precisa falar com uma pessoa que não está te respondendo naquele momento. Isso, inclusive, acontece bastante na área de dados, não somente, né, mas várias áreas. E aí você precisa dar visibilidade para o seu chefe. A partir do momento que você não dá essa visibilidade, que você não comunica bem aquilo, isso pode te prejudicar no futuro e prejudicar inclusive seu chefe. Porque às vezes você chega no momento de entregar aquela demanda e por você não ter dado visibilidade a esse problema, não ter comunicado bem aquilo, esse problema pode virar um problema maior e no final das contas pode te prejudicar, prejudicar o seu gestor e te atrapalhar de certa forma na sua carreira. Porque o correto seria você conseguir dar essa visibilidade tanto do que é positivo quanto do que não é tão positivo assim, como um bloqueio, um problema ou coisa do tipo, para sua liderança, para que as coisas sejam resolvidas naquele momento com antecedência e não no dia do prazo e não depois que passou o prazo, que é o que pode te prejudicar muito mais, tá? Também tem um ponto de que às vezes você faz um trabalho bom, você faz um trabalho legal e você não consegue comunicar aquilo muito bem. E não comunicar aquilo faz com que o teu trabalho não seja tão valorizado. Então vamos lá, você foi lá, automatizou uma planilha, automatizou um processo, mas você às vezes acha que aquilo é uma coisa comum. Beleza, eu automatizei aqui um processo, fiz essa planilha, maravilha, vida que segue. Mas não, a comunicação, ela te ajuda demais a gerar valor a essa entrega e consequentemente gerar valor para o seu trabalho.
Então é muito importante que você tenha na mente como você vai conseguir gerar um valor maior a essa entrega, para que você consiga ser um profissional mais valorizado dentro da área. Isso te ajuda tanto a se manter na oportunidade que você está hoje, como a galgar novos passos, seja dentro da empresa que você se encontra, como também em outras empresas. O mercado está aí procurando muitos bons profissionais. E o profissional que consegue comunicar melhor as suas entregas, que consegue gerar mais valor a elas, ele é um profissional que ele é muito buscado no mercado. Por isso que é muito importante que você entenda que comunicar até as mínimas entregas é muito, muito, muito importante para que você consiga crescer e evoluir cada vez mais dentro da área de dados. Quando você é um cara que tem muito conhecimento técnico, eu sei SQL, eu sei Python, eu consigo entregar as demandas de forma muito boa ali no dia a dia, meio que nos bastidores. Mas se você é um cara que não consegue comunicar bem essas entregas, você acaba servindo como meio que uma engrenagem do processo. Você acaba sendo dispensável. Então, muitas vezes você é o cara que faz muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, está sempre apagando incêndio, está sempre tapando buraco ali, resolvendo os processos no dia a dia, mas você não consegue comunicar aquilo de forma clara. Você não consegue comunicar bem as suas entregas. E você começa a se tornar apenas mais um ali dentro da equipe. E às vezes o seu gestor só vai dar falta de você, né, quando as coisas começam a quebrar e só você era o cara que conseguia resolver. Mas aí já acaba sendo tarde demais. Isso é tanto ruim para a empresa, no caso de você ser vítima de um layoff, por exemplo, como para você também. Você teve, o layoff, a empresa não tem mais você e ela percebe que você era muito importante para o processo. E aí os 2 têm um problema. Você está ali demitido e a empresa está com um problema gigante no processo. E aí, voltando para a questão do networking, porque eu acho que a comunicação acaba se sobressaindo ao networking, né, dentro dessas soft skills da área de dados, é que quando você tem muito networking, você pode pensar: "Ah, beleza. Ah, Ricardo, beleza. Fui demitido aqui, tive um layoff, tudo bem, não entreguei, mas eu tenho um networking, então eu consigo me colocar em uma outra oportunidade. Beleza. Mas concorda comigo que, se você tem um bom networking, você consegue sim entrar em novas oportunidades, em novas empresas. Isso é bom, isso é complementar, como eu já disse. Mas quando você não consegue comunicar bem as suas entregas, quando você não consegue mostrar o seu valor para a empresa de forma clara, você acaba voltando àquela questão de ser uma engrenagem dentro de um processo final e ser dispensável, descartável, por mais que você não seja. O network ele vai te ajudar sim a fazer com que você vá de empresa a empresa, de oportunidade a oportunidade. Mas o network ele não te garante dentro da empresa, nem mantendo uma sequência na sua carreira. Ele é complementar, mas a comunicação acaba sendo muitíssimo importante para que você consiga dar sequência na sua carreira, seja na empresa que você está hoje, como em qualquer outra empresa dentro do mercado. Então a comunicação, para mim especificamente, foi um divisor de águas na minha carreira. Porque desde que eu comecei a estudar para a área de dados, e eu comecei a entender que a comunicação era importante, eu comecei de fato a comunicar o que eu estava fazendo ali mesmo no LinkedIn. Comecei a fazer posts, comecei a mostrar o que eu estava estudando, comecei a documentar ali a minha trajetória, a fazer posts referentes a Power BI, por exemplo, a mostrar dicas, a trazer pontos importantes para dentro da carreira de dados. Comecei a me expor. E essa exposição trouxe para mim cada vez mais o entendimento de que a comunicação é muito importante, porque eu percebia que, fruto dessa minha comunicação, eu comecei a receber propostas, a receber pessoas falando comigo, tirando dúvidas, achando legal o que eu estava fazendo, recrutadores mesmo me chamando para entrevistas. Eu comecei a entender o quanto a comunicação me ajudou naquele ponto. E a comunicação me levou ao networking, que é sim complementar. Mas se não fosse pela comunicação, pela forma com que eu me comunicava, gerava valor ao que eu estava fazendo, porque estudar para dados pode ser uma coisa simples, muitas pessoas fazem, é uma coisa que está muito em alta, né, hoje em dia no mercado. Mas comunicar a forma com que você está fazendo isso é uma coisa que as pessoas não olham muito, não se dão conta de que, a partir do momento que você começa a comunicar melhor ali o que você está fazendo, gerar valor, mesmo que seja um estudo, mesmo que seja uma coisa simples para a área de dados, você começa a criar uma marca pessoal e a ter um pouco mais de evidência. E isso faz com que você, consequentemente, tenha contato de recrutadores, contato de pessoas interessadas ali na área de dados, entende? E hoje em dia o mercado busca também cada vez mais profissionais que prezam pela coletividade. Ou seja,
profissionais que tanto comunicam quando estão com um problema, comunicam para o time quando estão com uma dificuldade, enfim, como também se colocam à disposição do time para ajudar as pessoas que estão com problemas. Então, quando você consegue comunicar melhor que eu, Ricardo, estou com um problema, ponto. Ou eu, Ricardo, estou tranquilo aqui com minhas entregas e estou disposto a ajudar quem tiver com algum problema, pode me chamar que a gente pode conversar. Então, aquilo mostra indiretamente, né, para sua liderança, para os seus colegas de equipe, que você é uma pessoa coletiva, que você é uma pessoa que está disposta a ajudar, que você é uma pessoa valiosa para o time. E quando você se torna uma pessoa valiosa para o time, você se torna uma pessoa valiosa para a empresa. E isso faz com que você cresça na sua carreira e mantenha sequência dentro da área de dados, dentro da empresa, dentro do mercado, de forma geral. Por isso que eu entendo a comunicação como soft skill muito importante. Para mim, pelo menos, foi um divisor de águas na minha carreira. Conseguir gerar valor e comunicar o valor que eu estava gerando. Isso me fez chegar onde eu estou, saindo desde um assistente de controladoria, de um jovem aprendiz, como eu comecei a minha carreira, até agora como analista de dados de uma grande empresa. Então, entenda a importância da comunicação nesse ciclo. Claro, você precisa também ter conhecimentos técnicos, você precisa também saber trabalhar, saber resolver problemas. Mas jamais esqueça dessa soft skill que é a comunicação. Ela vai fazer você conseguir chegar do ponto A para o ponto B na sua carreira de uma forma muito mais fluida e de uma forma muito melhor para você. Então é muito importante que a comunicação esteja caminhando sempre junto do seu trabalho técnico, do seu conhecimento teórico. A comunicação é uma soft skill que pode de verdade te ajudar demais na sua carreira e ser um diferencial para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário, é muito importante você deixar seu comentário para saber se você gostou desse vídeo. Se você quer migrar para a área de dados de forma mais simples, de forma mais fácil, com acompanhamento, dá uma olhada no link da descrição, entra na comunidade Data Shifters, tem aula comigo e com muitos outros professores para te ajudar a migrar do ponto A para o ponto B de forma mais simples, mais fluida e mais prática. Beleza? Tamo junto, valeu, falou!